Doutor Vitor Por Deus, bom dia. Salve, bom dia, Leonel. Salve, salve. Para mim, queria antes de tudo dizer que é uma satisfação estar conversando contigo. Já fizemos eventos na Câmara para tratar sobre a questão da saúde mental. Você que é um estudioso da saúde mental, que se dedica 24 horas praticamente por dia, doutor Vitor. E para mim é uma grande satisfação a gente poder ter nesse momento de pandemia do coronavírus, em que a gente está enclausurado, onde a saúde mental fica prejudicada, como a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, queria que tu fizesse esse fio da história, vamos dizer assim, né, o Brasil adoecido, mas não é de agora, que nem você estava colocando muito bem. Faz um pouco desse fio da história, doutor Vitor, para que as pessoas possam entender, e também é uma oportunidade que a gente tem nesse sentido de dialogar agora e tentar escutar, né? É isso. É o debate do momento, né? É o debate que já vem sendo denunciado, né? Essa questão da pandemia das doenças mentais, né? Os primeiros artigos já começam em 1980, né? Dizendo que havia um aumento epidêmico em vários países, né, do mundo de depressão, ansiedade, psicoses, né, violências, né? Então, tudo isso são sinais de que nós já estávamos acompanhando e vendo, né, o aumento das doenças mentais. Agora, com essa pandemia, né, da coronavirose, desse novo coronavírus, né, eu vejo isso também como um problema de saúde mental, porque está muito relacionado com degradação ambiental, está muito relacionado com desrespeito ao meio ambiente, desrespeito aos animais, né? Péssimas condições sanitárias, falta de saneamento básico, comunidades vivendo, né, sem saneamento básico, sem água limpa. E é nesse ambiente que nós sabemos, as epidemias surgem, né? É nesse ambiente de péssimas condições sanitárias que as epidemias e as pandemias surgem. Né? Pandemia não é novidade na história da humanidade. Nós temos pandemias desde o Egito Antigo, né? Desde 3.000 anos atrás, quando começou as aglomerações urbanas. E também não é novidade a quarentena, né? Que é a única, né, medida eficaz, né, para reduzir a velocidade de contágio e etc. Agora, se a gente pensa sobre as condições que provocaram essa pandemia, né, o excesso de ganância, o excesso de exploração, né, a destruição das florestas, a morte de populações indígenas, né? Nós não conhecemos pandemias e epidemias aqui do Brasil, as epidemias de dengue, de febre amarela, né? Essa questão do Rio de Janeiro, que a gente trabalha no Rio de Janeiro, né? Eu trabalho há 20 anos como médico no Rio de Janeiro, comunidades inteiras que não têm água limpa, pessoal se esfaqueando, dando tiro, né? Essa violência colonial, né? Essa violência do colonizado, essa violência do colonizador, como diz o Fanon, né? Então, tudo isso são questões que nós temos que debater agora, porque 100% da humanidade está doente mental, né? 100% da humanidade está alterada do ponto de vista psíquico. E aí, se a gente pensa a nossa história, né, o Brasil enquanto paciente, né, qual é a história do Brasil, né? A história do Brasil é isso. Chegou um pessoal aí falando em Jesus Cristo, mas na verdade não era Jesus Cristo, era a fogueira da Inquisição, né? Como, né, ainda é, né? Fala-se muito em Jesus Cristo, fala-se muito em Deus, mas no final entregam a Inquisição, né? Entregam a queimar os índios, queimar os negros, queimar as bruxas, queimar as médicas, né? Queimar as pessoas que né, têm um saber diferente. Então, o nosso país é um país que, né, a gente olha a alta taxa de homicídio, né? A gente olha a mortalidade infantil em ascensão nesse momento, né? Então, é uma questão... A minha mãe aí, ó. Minha mãe sempre presente, né? Então, salve, mãe, bom dia. Bom dia, professora. Nossa filha. Nossa professora. E aí, a gente pensando a história do Brasil, a gente começa a entender melhor, né, o que nós estamos enfrentando na nossa realidade presente. Porque isso a psiquiatria ensina muito a gente, né? O presente não é informado pelo presente. O presente é informado pelas memórias do passado, né? E se essas memórias forem memórias traumáticas, violentas, né? Memórias de né, deformação, né, do caráter, de deformação da sua existência, ela se torna um trauma, né? E o trauma, ele retorna de novo e de novo
até que ele seja resolvido. E se ele não é resolvido, a gente acompanha famílias, né, várias gerações, né, de pessoas com síndromes de sofrimento mental, sofrimento psíquico. A gente vê isso muito claramente, quer dizer, que de uma geração para outra, as doenças vão piorando, né? Elas vão se amplificando, elas vão se tornando mais graves. Então, famílias com casos graves, eu tive uma oportunidade de acompanhar uma família aqui no Rio com um caso de feminicídio, né? De assassinato de uma esposa e tal. E aí foi muito surpreendente a história da família, porque tinha muitas doenças graves já na história, vários suicídios, várias, né, mortes súbitas, doenças autoimunes graves, né, síndromes graves, assim, né, entre os tios, a história dos tios avós e tal. E aí nós finalmente chegamos no início da história da família, que era uma índia guarani, que foi sequestrada no final né, foi sequestrada do Paraguai no final da Guerra do Paraguai, trazida para o Brasil no lombo do cavalo, né, como eles chamavam. E essa índia não aprendeu a falar português, falava guarani, mordia as pessoas, e pelo relato, ela própria já ficou, né, maluca, já ficou, né, doente mental, e isso, ela teve 11 filhos, e 5 gerações depois tem um feminicídio, né, de uma mulher branca assassinada, né, pelo próprio marido, com essa história. Então, se a gente conseguisse fazer esse trabalho hoje no Brasil, né, de anamnese nacional, né, de junção da memória, junção das memórias das famílias, das comunidades, eu tenho certeza que a gente ia entender tudinho, de onde saiu cada assassino, de onde saiu cada estuprador, de onde saiu cada abusador, de onde saiu cada esquizofrênico, né? A gente sabe, ninguém enlouquece à toa, né? Ninguém enlouquece do nada, né? As pessoas enlouquecem por acúmulo de trauma, né? A causa da doença mental, a causa dessa pandemia de doenças mentais, imunopsiquiátrica, como eu estou falando, né? Cujo o componente psiquiátrico é mais importante e mais perigoso do que o componente infeccioso mesmo, né? A gente está vendo isso na clínica. Desde que nós começamos a quarentena, a quantidade de sintomas mentais, crise de ansiedade, agressões físicas, invasão de miliciano, morte súbita que já está acontecendo, e praticamente nós tivemos uma família, de 16 famílias que eu acompanho, uma família fez síndrome gripal, né? Que seria, né, o grande medo nesse momento. Várias outras tiveram eventos violentos. Então, a gente tem defendido isso, que se olhe o componente de saúde mental desse processo. Porque o componente de saúde mental, no que eu estou vendo clinicamente, é mais perigoso, ameaça mais. É uma coisa que pode levar a mais desordem, a mais violência, a mais suicídios, a mais desestruturação das famílias. E aí, né, pensando nessa perspectiva histórica, nós nunca tivemos saúde mental, né? Nós sempre fomos um país colonial violento, nós ainda somos um país colonial violento. Então, a gente olha a nossa economia é uma economia colonial, né? Exportação de bens primários, manufatura fora do Brasil, e a gente compra tudo de volta, mais caro, né? Pagamos, né, uma quantidade imensa de tributos, né, de dinheiro que a gente acaba não vendo a reversão disso no serviço público. Então, se a gente começa a pensar melhor sobre essa questão da colonização, nós vamos ver, a colonização não está morta, ela não está no passado, né? Ela está viva. E hoje, na era da internet, né, na era da tecnologia, da comunicação e tal, eu diria que é uma colonização cibernética, né? É uma colonização mental, né? Nosso povo brasileiro, 210 milhões de pessoas, está colonizado ainda está colonizado mentalmente e ainda está, como diria o Paulo Freire, na pedagogia da dependência, né? Nós estamos na pedagogia da escravidão, né? A gente está esperando o senhor da Casa Grande, esperando, né, a bênção, né, da metrópole, né? A gente ainda referencia a nossa cultura toda na Europa, nos Estados Unidos, né? Nós não temos cinema, nós não temos teatro. A nossa televisão é uma televisão totalmente, né, americanizada, né, impondo padrões de comportamento que não refletem o nosso padrão de comportamento cultural. Então, o que isso faz? Isso faz uma crise
identitária, né? Uma crise de identidade. Então, esse é o debate essencial hoje no Brasil. Quem é o brasileiro? Quem nós somos? De onde nós viemos? Qual é a nossa história? Temos história? Temos eventos, né, catastróficos na nossa história? Temos holocaustos, vários holocaustos na história do Brasil? Temos. Nós somos sobreviventes da escravidão, somos sobreviventes da Inquisição, somos sobreviventes dessa psicopatia assassina, né? E isso exige de nós, no campo da saúde mental, uma grande higiene mental, porque aí, né, aí eu fico conversando assim com o grupo, né? A gente faz o grupo de pacientes nesse último ano e meio, que é o tempo que eu voltei do Canadá, né? E aí eu falo assim, vem cá, quem é que não tem bandido na família? Quem é que não tem aquele parente que dá golpe, aquele parente que bateu na esposa, aquele parente que sacaneou as crianças, né? Quem não tem? Quem não tiver, que joga a primeira pedra. Mas no Brasil, eu sempre pergunto nas palestras, quem bate nos filhos no Brasil? Né? Quem fala em Paulo Freire, mas bate nos filhos no Brasil? Né? Quem fala em pedagogia da autonomia, mas bate nos filhos? Então, então é uma situação. Que ela está falando aqui do cinema, né? Nós temos cinema, mas precisa muito mais, né, Pacta? Precisa muito mais se a gente está querendo discutir identidade brasileira, né? Se a gente está querendo discutir quem nós somos, o que, né, de onde nós viemos, né? O próprio Glauber Rocha, né, que foi um dos mais importantes cineastas, né? O próprio Leon Hirschman, que trabalhou lá no Hospício do Engenho de Dentro com a doutora Anise, é uma pessoa... São desconhecidos do nosso povo, né? São grandes artistas, gênios premiados internacionalmente, mas desconhecidos. Então, isso reflete a nossa colonização ideológica, a nossa colonização cultural. E aí eu estou relendo o Frantz Fanon, né, que é esse psiquiatra negro da Martinica, que trabalhou na França e trabalhou na luta de liberação dos povos do norte da África, e ele fala muito isso. O colonizado, ele como diz, né, o próprio Paulo Freire fala, o colonizado quer ocupar o lugar do colonizador. O colonizado quer ser violento como o colonizador foi violento. Já que o colonizado aprendeu que a violência é a única linguagem, ele vai ser violento como única linguagem. E isso é um ciclo de perpetuação, é um ciclo de confirmação de doença. E a gente vê isso na clínica todo dia. Todo dia a gente atende pessoas que estão embarcadas numa história macabra, né? Que é a história da doença mental. A história do Brasil é uma história macabra, né? É uma história sinistra, né? É uma história de eventos, né, muito sinistros, né? De assassinatos públicos. Nós estávamos falando sobre o Cais do Valongo, né? Aí no centro do Rio, né? Que era um cemitério a céu aberto, né? Que era um lugar de morte. Essa coisa que se fala hoje, né? Da política da morte, né? Então, nós temos que ver que isso não é uma coincidência histórica, que isso não é um evento isolado. Ao contrário, isso é uma cultura, né? Uma cultura que nós próprios introjetamos, que nós próprios estamos reproduzindo, né? Será que nós não estamos reproduzindo a nossa doença com o nosso próprio comportamento? Será que a gente fica sempre acusando o outro e acusando, né? E fora e vai embora, e você é o demônio é sempre o outro. E será que isso não está ligado com a nossa própria prática individual, com a nossa prática de gestão pública, com a nossa prática, né, de construção da política pública? A questão da política de saúde mental, né, no Brasil, que está andando para trás, né, está virando manicômio, né, a coisa está virando uma abordagem, né, de manicômio químico, né, de manicômio das drogas psiquiátricas, né? Então, é muito preocupante, porque do ponto de vista populacional, do ponto de vista comunitário, claramente nós estamos piorando, né? Está piorando, a coisa está ficando mais grave, né? A loucura está escalando, né? As notícias estão mostrando isso, o nível de loucura está aumentando, as pessoas estão se porrando na rua. Essa noite, eu acordei 3 horas da manhã com um senhor gritando aqui na porta, pedindo um socorro, porque precisava dar de comer para a família, que não tinha comida para dar para a família. E eu peguei dinheiro, ia descer para dar, alguém desceu e deu dinheiro para ele. Então, o nível de loucura está aumentando, as pessoas estão entrando, né? A população de rua, fundamentalmente, aumentou mais de 200%, de 2016 para cá.
o morador de rua, eu trabalhei muito, eu tenho moradores de rua que saíram da rua, né, com o nosso trabalho, né, o Pelezinho, que você conheceu, Sim. etc. Genial. O morador de rua, ele é um psicótico crônico, né? Ele está em delírio crônico. Qualquer pessoa, se pegar uma pessoa normal e botar ela na rua, em uma semana ela começa a delirar, né? Porque você perde seus referenciais, você perde suas roupas, você perde suas fotografias, você perde todas as suas memórias. E aí, quando você perde a memória, é como se a sua dramaturgia se interrompesse, e aí você enlouquece. O Brasil está vivendo o mundo, né? O mundo inteiro está vivendo esse processo, mas o Brasil, o nosso povo, está vivendo esse processo agora, né? Nós estamos no meio desse processo de uma crise de identidade, e aí tem muito lixo ideológico circulando, né? Tem muita mentira, muita fofoca, né? Fala de fake news. Fake news, né? A fake news é a nova fofoca, né? É a fofoca cibernética, né? Então, muita fofoca no campo, muita mentira no campo psicológico, na psicosfera, né? Então, tudo isso leva as pessoas a embarcarem em narrativas que são narrativas delirantes, narrativas incoerentes, né? Narrativas que, quando você vai partir para a ação, você quebra a cara, né? Você chega lá achando que, né, que a maçã é a pera e a pera é a maçã, e no final não é. E você fica nessa situação, né, de autodestruição, que é a marca principal da cultura. Você fala muito também, que eu acho que uma coisa genial é que nós precisamos conversar com nossos mortos, né? Essa ancestralidade. E aí você estava falando, você falou duas frases aí que me lembrou muito o projeto pedagógico do Darcy no CIEP, que esse ano está fazendo 35 anos. E ele tinha essa pergunta na quinta série: quem somos e de onde viemos? Por que tratamos o trabalhador de baixa renda como um ser com desprezo? Por que tratamos o índio como um ser inferior? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, embranquecer, perder sua negritude? Por que educamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos equívocos da sociedade? Você resgata esse fio da história, né? Quer dizer, um projeto também que foi totalmente destruído e que tem essa interlocução desde a sementinha, formar de fato, saber quem somos, né? Que tipo de povo fomos construídos, e você faz essa coisa que é conversar com nossos mortos. A gente deixou de procurar nossas ancestralidade, Vitor, deixou de conversar com nossos antepassados, homenagear nossos antepassados. O Hipócrates, né, que é o primeiro médico da tradição ocidental, o fundador, ele fala isso, a anamnese, juntar as memórias, junta as memórias. E é muito bom você lembrar do CIEPES e do Darcy, e, né, o Darcy, que foi a pessoa que eu acho que uma das pessoas que mais mergulhou nessa questão da identidade brasileira, né, que mais trabalhou a antropologia do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro. Então, ele sabia muito bem o impacto que isso tem, né? Ele viu muitos povos serem destruídos nesse processo de perder sua identidade, né? De perder a sua cultura, de perder suas memórias ancestrais, seus rituais, né? A questão dos rituais culturais. E nós estamos pagando a destruição dos CIEPs, né? No Rio de Janeiro, né? Isso aí foi o último projeto sério de educação que nós vimos no âmbito da política pública aqui no Rio, né? Depois disso, não tivemos mais nada, e aí veio, né? Aí a meninada que não estudou pegou em tiro, foi dar tiro, foi levar tiro, foi entrar, foi roubar, foi matar, foi abusar da família, foi atacar a família, né? Foi fragmentar a comunidade, né? Então, quando não tem uma escola pública, né, a comunidade está muito vulnerável, né? A escola pública é a sede da comunidade. E é certo que esse projeto de psiquiatria que nós estamos falando, né, esse projeto de junção das memórias, esse projeto de mobilização das comunidades, né, de envolvimento das pessoas para se debruçarem sobre si próprias, se debruçarem sobre suas memórias, se debruçarem, né, sobre nossa própria história, é certo que isso envolve a escola, né? É certo que esse debate de saúde mental ele passa necessariamente pela sede da comunidade, que é a escola pública, né? Que a gente está trabalhando com o Zé Pacheco, né? Que é um dos... Eu tenho trabalhado com ele desde o Hotel da Loucura, já há 10 anos, e ele fala muito isso, né? Que nós temos que fazer as comunidades de aprendizagem, né? Que as comunidades têm que ser espaços de aprendizado, e que as famílias têm que estar organizadas em grupos,
tem que estar fazendo debates sobre saúde mental, sobre promoção da saúde. Porque você veja, Brizola, que o Hipócrates falava, a base da vida saudável é dieta herbívora, exercício físico adequado, né, no teu limite, e música e meditação. Né? Quer dizer, se pelo menos isso a gente conseguisse informar as pessoas e falar, cara, presta atenção que nós estamos no meio de uma crise mundial e que a situação é gravíssima. E a gente tem que se cuidar, né, de forma preventiva. Né? Nós estamos falando de uma medicina preventiva, de uma medicina comunitária. E aí é uma coisa que a gente está... Acho que estão perguntando aí, né? Perguntaram ali se o presidente Bolsonaro tem um problema de saúde mental, com certeza. Pois é, ela está falando sobre liderança psicopática, né? Então, eu acho que o que a nossa escola, que é a doutora Anísio da Silveira, e doutor Carl Jung, e também doutor Sigmund Freud, né? A gente vem dessa psiquiatria moderna aí mesmo, né? Que quem funda é o nosso velho Freud mesmo. Obviamente tem um problema mental, né? Isso aí é óbvio, né? Isso não tem nem o que mais discutir, isso já estava colocado, mas se sabe já há muito tempo, né? Que tem uma coisa alterada. E que se sabe também há muito tempo que tem uma coisa alterada na sociedade brasileira, né? E que isso é uma coisa assim que a Casagrande Senzala, né? A Casagrande Senzala é uma alteração psicológica, sem dúvida. Agora, o que eu acho que a gente pode discutir como uma forma nova e uma nova abordagem para pensar esse problema é que esse fenômeno que nós estamos enfrentando, ele não é individual, né? Quer dizer, não adianta colocar a culpa só no indivíduo, não, porque ele não se formou sozinho, né? Ele se formou em família, ele se formou em comunidade, ele se formou numa cultura particular, ele se formou em instituições particulares. Então, o Jung, que foi, acho que a Bruna Tibola, né, que está perguntando sobre isso, o Jung, ele fala muito sobre essa necessidade da gente discutir a doença mental coletiva, né? Quer dizer, então nós temos que entender que o comportamento de um indivíduo, o comportamento aberrante de um indivíduo é espelho de uma sociedade, é espelho de uma comunidade. Ele tem um monte de gente em volta dele, ele tem um monte de famílias em volta dele, ele tem um monte, as próprias famílias dele, né, que está todo mundo ali. Será que ninguém está vendo que o negócio está esquisito? E que o negócio está produzindo ocaso ao invés de ordem pública? Está produzindo desgraça ao invés de ordem pública? Não estão percebendo. Não estão. Depois dessa análise, né, depois de compreender isso, a gente entende isso, que essas lideranças psicopáticas, né, essas pessoas que ascendem ao poder sem nenhum limite, sem nenhum respeito, sem nenhuma empatia, sem nenhum cuidado, sem nenhuma capacidade de diálogo, elas são produto de uma organização coletiva que é de uma cultura que promove a psicopatia, né? Então, a gente tem que fazer a análise da cultura que promoveu esse comportamento. Qual é a nossa cultura? Então, será que a nossa cultura promove a guerra? Será que a nossa cultura promove as armas? Será que a nossa cultura promove a farinha pouca, meu pirão primeiro? Será que a nossa cultura promove o individualismo, a competição, né? O abandono das raízes, o abandono dos ancestrais, o abandono das crianças? Será que a nossa cultura... Eu tenho acompanhado nos Estados Unidos, não sei se você chegou a acompanhar, um escândalo grande que aconteceu de uma figura chamada Jeffrey Epstein, que é um pedófilo profissional. Pedófilo, sim, profissional. Milionário do mercado financeiro. Se suicidou na cadeia também, não foi isso? Não, foi suicidado, né? Tem até uma série do Netflix, que eu acabei de assistir, onde eles mostram a biografia desse cara e como ele era super importante na sociedade americana, de como ele era amigo do Trump, ele era amigo do Bill Clinton, ele era amigo de todas as celebridades, ele era amigo do príncipe Andrew, da família britânica inglesa, que inclusive aparece numa fotografia abraçando uma menina de 14 anos que acusou ele de abuso sexual e etc. Então, será que a nossa sociedade é uma sociedade de pedófilos? É uma sociedade de abusadores? Será que é desse ambiente psicopático, desse ambiente de tolerância com o abuso sexual infantil, de tolerância com o abuso contra a família, das famílias disfuncionais, como nós dizemos na psiquiatria?
será que é desse ambiente será que é da Casa Grande, da Senzala, que essas lideranças psicopáticas emergem, né? A gente acompanhou alguns casos, por exemplo, de famílias altamente traumatizadas, onde o relato chegava em açoite de escravos, em violência contra os empregados, testemunha de abuso, de violência, né? Então, isso tudo é a nossa reflexão nesse momento, né? Será que nesse momento a gente tem que parar um pouco de acusar uns aos outros e dizer que a culpa é de X e a culpa é de Y e ver que não tem culpa essa história, que essa história é um processo histórico, né? Que a gente vai ter que olhar os inícios, as origens, né? Eu trabalhei no México em 2017 e me impressionou muito a entrada do Hernán Cortés no Império Azteca. A maneira como ele foi bem recebido, a maneira como ele foi bem acolhido, como ele foi considerado até um sacerdote de Quetzalcoatl. Quase um irmão, né? Da irmão, ali. Como irmão pelo Montezuma, e ele trai o Montezuma, assassina o Montezuma, dá golpe de Estado. E outro fato que me impressionou, aí ele captura, né? Ele sequestra o Cuauhtémoc, que era o príncipe, né? Que seria o sucessor do Montezuma. E ele não mata o Cuauhtémoc, ele mantém o Cuauhtémoc vivo por 4 anos, e durante esse período ele fazia torturas públicas com o príncipe Cuauhtémoc. E ele era torturado, ele queimava os pés do Cuauhtémoc publicamente durante 4 anos. Então eu fico imaginando o que isso produz no povo, o que isso produz na nossa comunidade, né? Será que o nosso pai, né, os nossos pais indígenas, os nossos pais, né, que eram astrônomos, profetas, foram degolados e nós estamos referenciados pelos assassinos até agora, né? Me parece que sim. Me parece que é esse a grande questão. Nós ainda não conseguimos desfazer essa imagem que foi formada durante o processo da colonização, que é o pai crocodilo, né? Nós sabemos uma grande parte das famílias brasileiras não tem pai. Na classe popular, os homens engravidam, batem nas mulheres e picam a mula. E as mulheres criam as crianças sozinhas num ambiente disfuncional e essas crianças vão fazer exatamente a mesma coisa que os pais fizeram na geração anterior. Então, será que esse pai crocodilo... Fica se repetindo, né? Vai se repetir de novo, como um trauma. Como um trauma que não foi compreendido, como um trauma que não foi integrado. Então, essa liderança psicopática é uma liderança da nossa história, né? É o pai crocodilo, é a mãe super-heroína, né? Que também não é normal, né? Que as mães tenham que se desdobrar de 1001. É claro que elas são lesadas nesse processo mental, é claro que elas são, né, abusadas, né, com esse mercado de trabalho que é machista, que desvaloriza a mulher, né? Então, essa questão ela remonta às origens do Brasil, né? A gente estava falando, antes de entrar, sobre Inquisição. Como que o Brasil não discute Inquisição? Né? Como que a gente não discute a Inquisição na gestão pública? A herança da Inquisição na gestão pública, a herança da Inquisição no aparelho legal, né? Eu li uma matéria uma vez que falava que uma grande parte do aparelho jurídico, se você compara os procedimentos jurídicos, a maneira né, de que o procedimento dos processos tal, lembra a Inquisição. Quer dizer, essa coisa não foi desfeita. Até mesmo o caso do Moro, né? O caso do Moro era um caso, ele mesmo denunciava, ele mesmo condenava, ele mesmo julgava, né? Não havia separação. Isso é típico do Tribunal Inquisitorial, né? A corrupção era um tribunal inquisitor, né? O Lula ali era um tribunal inquisitor. O Torquemada, o cardeal Torquemada, era o chefe da Inquisição, né? Então, isso é herança brasileira. A gente tem que fazer muitas peças sobre a Inquisição. Temos que fazer muitas novelas sobre escravidão. Temos que fazer muitos filmes relatando que o livro do Darcy Ribeiro, né? Talvez seja um dos livros mais importantes no atual momento, O Povo Brasileiro, né? Porque ele conta a história. Né? Ele conta pela primeira vez ali, a gente tem a história mais ou menos toda contada, né? E analisada de uma maneira de uma pessoa que queria que o Brasil desse certo, né? Como ele próprio falava. Por que o Brasil não faz aí o velho Brizola, né? Nossa, Brizola
Eu vejo muito entrevista dele no YouTube, Leonel, e aí eu fico vendo como ele estava discutindo essa questão da saúde das crianças, né, de que as crianças estão em perigo no Brasil, de que a gente tem que começar com as políticas públicas de proteção da família, né, que era o CIEP, né? O CIEP era isso, né? Então, a gente precisa não esquecer das coisas que nós fizemos, né? Não esquecer, num momento como esse, da doutora Nízia da Silveira. A Nízia é uma das maiores psiquiatras da história mundial, né? Eu dou aula no Canadá, eu dou aula sobre ela no Canadá, as pessoas ficam todas... Ninguém nunca ouviu falar da Nízia, não tinha ouvido falar da Nízia fora do Brasil, do Canadá, né? Na psiquiatria transcultural, que é o campo onde eu estou militando, onde eu dou aula, né? Então, a gente tem uma médica, uma mulher, uma lagoana, que foi parar lá naquele hospício do Engenho de Dentro em 1944, com os doentes sendo lobotomizados, com eletrochoque, todo mundo preso ali, numa situação de holocausto mesmo, né? Porque nós sabemos que o hospício e presídio é campo de concentração, tem mortalidade de campo de concentração, e ela virou a mesa. Ela virou a mesa, porra. Ela fez, ela mudou, ela fundou o maior museu do mundo de arte e loucura, o Museu de Imagem do Inconsciente, que está lá, resistindo também, né, na base do milagre. Ela fez a Casa das Palmeiras, que é a primeira, né, é o primeiro centro de atenção psicossocial do Brasil, né, fundado em 1956. Né? Ela fez essa ideia de uma prática comunitária de psiquiatria, de uma prática cultural. Né? Então, como que nós vamos juntar as memórias do nosso povo se a gente não trabalhar as imagens, os quadros, os desenhos, as pinturas, os cinemas, os filmes, né? O que o nosso povo consome do ponto de vista cultural hoje, nesse momento? Só a cultura de massa, né? Cultura de massa, cultura de massas, cultura de massas. Então, isso tudo vai ajudando a gente a configurar. E a nossa experiência clínica, né, que em medicina são 20 anos e em psiquiatria são 12 anos, mostra muito claramente que a gente tem muitos casos de pessoas que tem, né, lá do Engenho de Dentro, que estavam presas há 30 anos no hospício, 40 anos, 50, tem um caso de 50 anos, o Reginaldo Terra, né, que você também conheceu, que ficou preso 58 anos sem nenhuma solicitação de ordem afetiva, em psicose crônica, abandonado para morrer, e com o nosso trabalho, né, que foi um trabalho de reativação dos princípios metodológicos do trabalho da Nise, ele sai do delírio e interpreta o fantasma do rei Hamlet, e ganha prêmios internacionais, e circula, e viaja pela primeira vez em 50 anos, e sai do hospício pela primeira vez em 50 anos. Então, isso é evidência científica. Entende? Isso é evidência, isso não é mentira, isso é verdade. Vamos discutir. Eu acho que o debate de saúde mental, na segunda linha dele, vem o debate da qualidade da evidência científica, que é o que nós estamos também vivendo como uma crise profunda nesse momento. Nem os imunologistas... Eu fui imunologista antes de ser psiquiatra, né? Eu fiz 10 anos de imunologia na Universidade de Tel Aviv. E aqui, cara, a gente vê isso, que nem os imunologistas estão conseguindo fazer consenso nesse momento do coronavírus. Nem a OMS está conseguindo produzir consenso. Nem os virologistas estão fazendo. Eles vão para a televisão e brigam na frente das câmeras. Então, tem algo de muito podre no Reino da Dinamarca. Né? Tem algo... O que está acontecendo no Rio também agora. O Crivella coloca um conselho científico que não existe, que são funcionários da secretaria, que dizem que tem que relaxar, tem que abrir, que já fizemos o suficiente, e aí a curva está subindo. O pico nunca chega. O pico eles da são curva nunca chega. Eles não são, né? Eles não são nem científicos, eles são criacionistas, eles acreditam que Deus criou a Terra, eles acreditam que a Terra é plana. Então, isso é uma questão muito grave, né? Será que o nível de fanatismo, de loucura e de psicose está tão alto, né, que nem o mínimo da evidência científica nós estamos conseguindo trabalhar? E isso é uma questão muito profunda que vai exigir muito debate público. Por quê? A ciência é debatida publicamente como se ela fosse Deus, a verdade absoluta, né? Então, se a ciência falou, todo mundo segue. E agora nós estamos vendo que, na verdade absoluta, não é bem assim, né? Que uma coisa que, né, o coronavírus se comporta de uma forma na China, se comporta na outra na Itália, se comporta na outra na Alemanha, aqui no Brasil também está se comportando diferente. Então, como que a gente vai se guiar
se não tiver essa questão do entendimento da evidência científica e da medicina, né? Eu acho que a medicina, ela tem uma responsabilidade imensa nesse momento, e ela tem uma responsabilidade social imensa. É muito triste, né, a gente ver como que os médicos, eu posso falar isso, né, sendo um médico carioca, formado na UF, né, tendo trabalhado fora e dentro do Brasil, como nós médicos, a gente não é formado para trabalhar na comunidade, a gente não é formado para trabalhar na família. A gente é o tempo inteiro formado para trabalhar no consultório privado e no hospital privado, que está crescendo muito bem, obrigado. No meio dessa crise toda que nós estamos vivendo, a saúde privada está ampliando, está expandindo, está todo mundo desesperado, né, por uma vaga num hospital privado. Então, isso tudo são reflexões que precisam ser feitas. Né? Eu estava vendo, Vitor, 48% da população do Rio de Janeiro tem plano de saúde, só que tem uma grande pegadinha nesse sentido, que nem 20% tem direito a uma UTI. A maioria é ambulatorial. Não trata coronavírus, né? Você vai para a fila do CISREG, você vai parar no hospital público. Quer dizer, isso. Então a gente está fruto dessa base, que é uma das bases que sustenta esse governo do Guedes, que é o agronegócio, que você fala muito bem, o agronegócio, essa indústria fármaco multinacional, né, que tem os planos de saúde, e esse sistema financeiro que vampiriza as pessoas, coloca uma economia do desejo e não da necessidade. Exatamente. E a gente fica nessa loucura realmente que você traz, esse resgate. Como é que você vê essa questão agora de isolamento social? A pandemia gera uma série de alterações nas pessoas, enfim, é difícil ficar... cada um consegue de alguma maneira, mas dependendo do ambiente que você está, é mais difícil ainda, né? Como é que você vê? Quais os impactos do caminho da saúde mental nesse momento que você tem que ficar uma quarentena, e como é que a gente consegue se adaptar a esse processo? Qual seria a maneira mais adequada? Pois é, esse debate, né, entre saúde privada e saúde pública, né, é um debate muito importante, porque o próprio Crivella, agora, nos últimos 2 anos, o que ele veio fazendo foi destruir a rede de saúde, né, de saúde mental, foi destruída, demitiu a maior parte, e fechou... 6 mil profissionais da saúde no início, 6 mil profissionais. É um absurdo. Atenção básica, saúde mental, ele acabou com isso. Acabou, e aí seria a grande ferramenta para auxiliar as pessoas no isolamento social e na quarentena, que é o que nós chamamos de manejo comunitário, né? Quer dizer, eu faço isso, eu mesmo fazendo consultório privado, eu trabalho, visito as famílias em casa, vou entrevistar as avós, entrevisto as tias velhas, entrevisto as pessoas, né? Porque aí me interessa saber a história da família para poder entender o que eu estou enfrentando ali na minha clínica, né? E aí, se a gente tivesse, né, como tem em várias partes do mundo, eu acompanhei em Cuba, por exemplo, o manejo da pandemia. As pessoas são todas atendidas em casa. Ninguém sai de casa. Os médicos vão caminhando, né? Como faz o médico de família, de comunidade, da saúde da família aqui no Rio, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a medicina, quando é praticada, ela só pode ser praticada dessa maneira, de maneira familiar e comunitária, para o bem e para o mal, né? Se você não faz a abordagem familiar, você está fazendo uma certa abordagem familiar de qualquer modo. E aí é outra realidade, né? Porque aí você está trabalhando a favor da pessoa, a favor da comunidade. Não é a medicina encastelada que o pobre tem que sair correndo, ir para a porta do hospital, brigar com o PM na porta, com a segurança na porta para tentar entrar, para chegar no consultório médico e conseguir dizer que está com febre, né? Que está com tosse. Então, quando a pessoa está na comunidade e tem uma saúde da família, né? Tem uma cobertura do território do programa de saúde da família, tem agentes comunitários de saúde, tem psicólogos comunitários, psiquiatras comunitários, né? Tem pessoas que estão ali acompanhando aquelas famílias há anos, né? Há décadas, às vezes. Então, você já sabe o tipo psicológico, você já sabe, né, a tendência de adoecimento, as tendências mórbidas daquele grupo familiar, etc., porque tudo se repete. E aí, a gente vê que seria muito melhor. E o que eles fazem nesse momento? Ao contrário, né? Eles isolam todo mundo, praticamente não dão nenhum tipo de instrução de promoção de saúde, dessa que eu estou falando,
que a comunicação pública, nesse momento, né, da pandemia, deveria estar dizendo? Autocuidado, dieta herbívora, exercício físico, música e meditação, higiene mental, higiene das relações, cuidado com a sua família. A gente está vendo, está aumentando abuso sexual infantil, está aumentando violência doméstica, está aumentando suicídio, está aumentando psicose, várias crises de saúde, crises psicóticas que a gente chama, né, que são essas crises mais violentas, mais graves que a gente acompanha. E aí você vê que a política pública de saúde ignora tudo isso, né? Eles não estão nem vendo. É o mesmo pessoal que fechou o Hotel da Loucura, é o mesmo pessoal que deu golpe, eles estavam se beijando em 2016, agora estão brigando na frente das câmeras, né? Então é sinal de loucura, né? É sinal de que fragmentou. E isso é muito perigoso do ponto de vista da liderança, né? Nós temos conversado isso com o grupo. A liderança não pode ser doentia. O Shakespeare, no Hamlet, ele fala a loucura dos grandes deve ser vigiada, porque o tremor em um rei provoca uma convulsão em toda uma população. E isso é que nós estamos vivendo. Agora, temos que ver a questão da comunicação pública, dos debates públicos, da qualidade da informação que está sendo dispensada ao público, né? Eu fico impressionado pela televisão. Não tem um cientista falando nada. Não tem nenhum cientista sério. O professor Nelson Vaz, que foi meu professor, meu amigo, meu orientador há 20 anos, e é o principal imunologista brasileiro hoje, não foi ouvido sobre essa crise. Não foi ouvido. Nelson Monteiro Vaz, que é emérito de imunologia da UFMG, e que estava com a gente na Secretaria de Saúde, nos meus 7 anos de gestão de Secretaria de Saúde, onde nós botamos essa política de promoção de saúde comunitária para rodar, com base na doutora Anise. O Nelson estava dentro do hospício comigo, ele vinha da UFMG, dava aula, formava os alunos. E o Nelson é o imunologista, um dos mais importantes do mundo, brasileiro, está aí. Né? Então, se a gente não valorizar a ciência brasileira, quem vai valorizar? Se a gente não valorizar a medicina verdadeiramente brasileira, como a doutora Anise da Silveira, o Osório César, o Ulisses Pernambucano, que é um psiquiatra social lá de Recife, o doutor Luiz Cerqueira, que foi secretário de Saúde em Ribeirão Preto, quem vai valorizar por nós? Os americanos? Os ingleses? Né? A gente não vai, a gente vai ficar o tempo inteiro perseguindo um saber que não é nosso, um saber colonizado. E isso é muito preocupante nas nossas instituições. Eu, sendo um médico jovem, mais jovem, né, tô 40 anos, do Brasil, e tendo trabalhado na Universidade de Tel Aviv, trabalhando na Universidade McGill, né, em Montreal, no Canadá, eu vejo que há algo de fora da ordem na Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira não entra na comunidade. A Universidade Brasileira não vai nas famílias brasileiras. A Universidade Brasileira está fazendo pesquisa para publicar nos jornais científicos estrangeiros, né? Então, como que é isso, gente? De onde nós vamos tirar as soluções da nossa comunidade? As soluções dos problemas, dos velhos problemas que as nossas comunidades vivem, se a gente não conhece a obra da Nise, não conhece a obra do Freire, não conhece a obra do Darcy, não conhece a obra de pessoas que realizaram grandes avanços, né? Que enfrentaram as mesmas doenças que nós estamos enfrentando, que enfrentaram a mesma psicopatia assassina que a gente enfrenta na comunidade, a mesma psicopatia genocida que a gente enfrenta na política, que a gente enfrenta no gabinete. E essas pessoas falam, não, pô, eu vou em frente, eu vou fazer, porque é uma questão de me conhecer, de conhecer o meu país, de conhecer a minha origem. Então, eu acho que a Nise da Silveira é um debate de política pública, né? De prática de política pública, de prática de promoção da saúde, de psiquiatria clínica, de psiquiatria social, transcultural, comunitária, que nós não podemos abrir mão dela. Se a gente achar que pode pular a Nise e inventar uma solução a partir dela, a gente vai demorar mais 500 anos se debatendo nesse genocídio que está em curso, né, há 500 anos, que está aumentando agora. Vamos continuar patinando no mesmo erro, né, Vitor? Você vê o erro de elegermos governantes que não têm um fio da história, que nunca tiveram uma militância política. O meu avô Brizola dizia sempre, olha,
político que não tem vida partidária não presta, porque você não sabe o que ele defendeu, da onde qual o assunto que ele estava de fato defendendo, qual é a posição política em determinada situação que precisava se posicionar, como é que ele fez? Então, quando a gente não tem esse lastro, que você fala, essa questão histórica, né, de a gente retornar à história, saber a essa questão importante, a gente patina nos mesmos erros e vai repetindo. Você vê o desmonte da saúde pública. A gente vive um momento da saúde pública, tira do público para o privado, mas do privado não vai para o público. A gente não tem uma carreira estruturante dos profissionais da saúde. O Brasil é o país que mais morre nessa pandemia, profissionais da saúde. O Rio de Janeiro está com um problema de recursos humanos. Chegaram os respiradores, tem respirador, mas não tem médico intensivista. Então, e sabe o que a prefeitura, só uma parte antes, a prefeitura agora faz um contrato precário de trabalho, Vitor, doutor Vitor, se você fica doente, o profissional, ele te tira as gratificações. Absurdo. Ele te tira metade do salário, quer dizer, então, como é que você vai para o fronte da guerra, praticamente sem equipamento, então, e aí se você se machucar, você fica sem nada. E eles são ONGs, né? Tudo contratado por ONG, e botam os meninos, botam os meus alunos, que estão todos em hospital de campanha, estão todos atendendo emergência, e estão vendo isso. Esgotamento profissional, não conseguem segurar a onda, estão mal equipados do ponto de vista de gestão, estão mal equipados do ponto de vista de recursos humanos. Então, isso é muito sério. E esses médicos jovens, recém-formados, que estão sendo colocados no fronte, serão traumatizados e nunca mais vão querer voltar na saúde pública, porque é um campo de horrores. Porque o que você vê é horror. Você vê gente morrendo, você vê gente, né, sendo destruída, sem nenhuma possibilidade de ação. E isso é terrível para a formação médica, né? Isso é terrível para uma psique médica, né? Para uma cabeça de um médico. Agora, uma pessoa falou ali do Osório César, que é um psiquiatra de São Paulo, acho que é uma pessoa lá de Franco da Rocha, olha lá, que é o Rodrigo Hernandes, né? Que ele lembra do doutor Osório César, o doutor Pacheco e Silva, o Osório César, eu sou fã do Osório César, porque ele realizou uma obra igual a da Nise, ele é precursor da Nise. Ele fundou um museu de arte e loucura lá no Hospício do Juqueri, né? Em Franco da Rocha. Ele se correspondia com o Freud. Ele colocou Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Ele namorou a Tarsila do Amaral, né, a pintora, e eles todos trabalharam dentro do hospício na década de 20, na década de 30. Eles organizaram o modernismo brasileiro. Eles lançaram o projeto da antropofagia. Nós não estamos falando aqui de antropofagia, da necessidade de devorar, né, de devorar essas ideias colonizadoras, de devorar essa loucura, né, de entender que isso faz parte de nós, sim, mas que nós não vamos ser mais vítima disso. Nós vamos ser co-criadores da nossa existência, né? A gente não precisa ser vítima da nossa história, a gente pode ser co-criador da nossa história, né? A gente pode ser construtor da nossa história. Então, isso é muito importante. E os trabalhos brasileiros, nós somos muito fortes nesse campo da psiquiatria social e cultural. O Osório César, a Ananise da Silveira. O primeiro psiquiatra brasileiro, o grande primeiro psiquiatra brasileiro, era negro. Era o Juliano Moreira, menino pobre de Salvador. Nasceu na favela. E depois foi... E era uma celebridade mundial. Deu aula no Japão, deu aula na Alemanha. Trabalhava discutindo a questão do racismo dentro da medicina, a questão do racismo na psiquiatria. Juliano Moreira. Né? Todos os hospitais psiquiátricos chamam Juliano Moreira. Mas ninguém sabe que Juliano Moreira era negro, era de origem pobre, que era pioneiro nesse debate da psiquiatria social e cultural. Então você veja como nós temos... Pois é, a questão da formação médica é essencial. Tem que mudar o currículo médico. Eu tenho falado, Brizola, com os meus parceiros, com as pessoas com quem eu trabalho, que nós temos que fundar uma nova escola de medicina. E essa nova escola de medicina tem que ser dentro da comunidade, tem que trabalhar com as crianças que vêm das famílias que estão adoecidas, que estão mais graves. Essas crianças que tiverem interesse em serem médicas, se dedicarem, nesses adolescentes, se dedicarem à causa médica,
eles vão ser treinados dentro da comunidade, com a participação da comunidade, com Nise da Silveira, com Paulo Freire, Claro. com essa nova biologia. Era um pouco o que era o mais médico, né, doutor Vitor? O mais médico era essa interiorização, tirar um pouco dessa a medicina mercadoria, que é um pouco o que a gente vive na economia. Você vê, dificilmente a gente tem um economista que vai falar para a população, que quer, de fato, para o país. Geralmente são todos lesa-pátrias, querem ser reconhecido e aplaudido lá fora para ganhar um PhD e ganhar em dólar. Né? Exato, é um pouco disso da medicina. Na economia, parece que a gente tem uma repetição de Roberto Campos, né? Uma franquia. Agora está o neto do Roberto Campos, que nunca teve compromisso nenhum com o país e o desenvolvimento nacional. Né? Mas isso tudo, eu fico vendo, é isso. É ignorância científica, é ignorância médica, é essa cultura de massas que imbeciliza todo mundo, fica todo mundo doido. Né? Porque se a gente tivesse assim, né, mais oportunidades de debates públicos de mais qualidade, de mais profundidade, porque a questão do debate público é muito importante na democracia. Né? A democracia ela nasce com o debate público. Né? Ela começa com o debate público na praça pública, na Grécia, né? No século IV a.C., dentro do teatro de Dionisos, em Atenas, né? Junto com as peças, com a tragédia, com a comédia. Né? Então, sem o debate público, não há democracia. E você veja que a mídia, né? Essa mídia nossa, cachorra, ela faz 30 segundos. A pessoa fala... Caralho, o que estão falando? Eu não entendi nada. Aí vai, daqui a pouco, aí vai comercial, não sei o quê. Quer dizer, você destrói a narratividade, né? Você destrói a possibilidade de narrar. E a nossa consciência é uma narrativa. A nossa democracia é uma narrativa. Que narrativa é essa? Essa narrativa conta a história de quem? Conta a história da comunidade? Conta a história do Brasil? Conta a história dos povos? A gente fez um espetáculo, um trabalho grande de 2 anos dentro da Cruzada São Sebastião aqui no Leblon, né? Que foi assim, uma das experiências mais profundas que nós tivemos do ponto de vista de psiquiatria social e comunitária, porque nós pegamos a história da favela da Praia do Pinto, né? E do quilombo do Leblon, que o quilombo do Leblon foi importante no movimento abolicionista, que a princesa Isabel frequentava aqui, não sei o quê, e usava as camélias que eram, né, cultivadas aqui no quilombo do Leblon, não sei o quê. E aí essa população de ex-escravos, né, que estava aqui há século, né, ela se acumula na favela da Praia do Pinto, que era aqui na Lagoa, né? Muita gente não lembra, mas a maioria dos cariocas lembra. Todo mundo lembra dessa história da favela da Praia do Pinto. E aí o espetáculo que nós montamos chamava Uma Cruzada, um Profeta, um Convite à Revelação. Porque a gente narrou a história do Dom Helder Câmara, né? O Dom Helder Câmara é uma maravilha, né? Uma coisa maravilhosa, moveu mundos e fundos, fez o impossível. E 12 anos antes do incêndio da Praia do Pinto, que as autoridades, né, isso é sabido, as autoridades em 1969 atearam fogo numa favela de 40 mil pessoas no Leblon. 12 anos antes, ele teve a ideia profética de construir a Cruzada, né, um conjunto habitacional aqui no Leblon e conseguiu, né, colocar 3 mil famílias ali dentro, né, que sobreviveram, né, dessa história. Então, nós conseguimos, em 2011, 2012, antes de abrir o Hotel da Loucura, fazer um grande processo comunitário, onde as matriarcas da comunidade, senhoras de 80, 85, 75 anos, que hoje já faleceram, elas cantavam as músicas da favela da Praia do Pinto, cantavam os sambas enredos do bloco Independentes do Leblon, que era um bloco de carnaval que tinha dentro da favela da Praia do Pinto. Então você veja a quantidade de traumas que isso gera, né? Quer dizer, você imagina uma comunidade ser queimada de uma hora para outra, e o que isso gera, e o que isso produz do ponto de vista de identidade, do ponto de vista, né, da autoestima desse povo. Então, com o trabalho cultural, né, com o trabalho de teatro, de dança, de vídeo, de música, de poesia, nós podemos dizer, a notícia é boa, nós temos uma boa notícia para dar, que esses fenômenos todos que nós estamos encarando são fenômenos culturais, são fenômenos construídos pela nossa própria cultura. Como eu trabalhei fora do Brasil, né, eu trabalhei no México, na Dinamarca, né, eu trabalhei em Israel, trabalhei no Canadá, eu vejo isso claramente, é tudo cultural, porra. Você sai do Rio de Janeiro, vai lá para Montreal,
O jeito de andar das pessoas é diferente. O jeito de falar das pessoas é diferente. Tudo muda. Então você, porra, então é o sol aqui, né? O problema é o sol, é o excesso de energia solar que a gente tem, né? Que a gente não consegue lidar com essa abundância de energia solar que a gente tem. Será que a gente, né, precisa fazer rituais comunitários, rituais coletivos, rituais públicos, né, para organizar o pensamento carioca, o pensamento brasileiro, né? Porque é isso que a gente vê, é determinado pela cultura. E se você pega um paciente esquizofrênico que está abandonado dentro do hospício e ele se engaja numa relação de afeto catalisador, como a doutora Anise fala, com a ação expressiva, né? Com teatro, música, pintura, né? Desenho, a gente fez isso no Hotel da Loucura durante 7 anos, né? A pessoa melhora. Como que é isso, então? Que história é essa? Né? Será que a medicina não deveria estar investigando isso, ao invés de ficar investigando a próxima droga de $1 bilhão? E ficar só no fármaco, e no produto industrializado alimentar, ou se tripé da doença, né? O tripé da doença é o fármaco, é o supermercado industrializado, processado, como você colocou, exatamente, aí gera doença, ou seja, precisa promover uma saúde que, de fato, faça uma saúde pública de verdade e não promova a doença, né, Vitor? Bom, a gente está chegando 1 hora, estamos chegando aos finais, eu quero te agradecer por essa, vamos dizer assim, anamnese que você fez aqui. E eu acho que esse é o fio da história, uma coisa que eu gostar muito de falar, de nós revermos nossas condutas através dos nossos antepassados, da nossa história, da onde viemos, quem somos, é uma pergunta muito profunda que mexe com a gente e faz com que a gente precisa refletir. Você fala muito isso, as pessoas não estão escutando, não estão se ouvindo umas às outras. Chegou o momento de a gente escutar. Né? Então, queria que eu finalizasse, te agradecer de coração, sempre é uma aula de amor ao próximo, de entendermos nós mesmos, conversar contigo, e mostra que a gente tem esperança, né? Então, quero te agradecer desde já, queria que tu finalizasse. Agradeço a você. Eu que agradeço a você a oportunidade, né, da gente estar fazendo um debate público aí pela internet e dizer que a medicina, né? A gente está defendendo a medicina, estou defendendo Hipócrates, estou defendendo a Anise da Silveira, estou defendendo Paulo Freire, né? Não tem novidade nenhuma no que nós estamos fazendo, no que nós estamos falando. Agora tem essa necessidade de ampliar e aprofundar, né? Então, essa questão, o brasileiro deu na árvore ou o brasileiro tem uma história de formação? Né? Então, isso é uma questão fundamental que o nosso público tem que pensar, a nossa comunidade tem que pensar. Quer dizer, qual é a nossa história? De onde a gente saiu? Será que se a gente conhecer a nossa história, a gente vai entender o que nós estamos está acontecendo no presente? Vai, isso aí é batata. Isso funciona. Né? Então, o momento é de anamnese nacional. Né? Vamos brincar aqui e lançar esse projeto de anamnese nacional, esse projeto de junção das memórias do Brasil, de junção das memórias das famílias, de junção das memórias da comunidade. O Thiago Beck trabalha comigo. Né? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Eu fiquei muito tranquilo agora na tese, né? Eu fui para o Canadá fazer tese de psiquiatria cultural, e aí, lendo, aí eu falei, porra, cara, né? Muita coisa. Aí uma hora, eu não sei porquê, entrou o Hipócrates. Eu li pra caralho, li um monte de autores, não sei o quê, aí no final eu falei, pô, Hipócrates. Hipócrates é que matou a charada. Falava de dieta, de exercício físico, de música, de meditação, de autonomia, de conhecer a família, de conhecer a comunidade. Ele fala qual é a água que as pessoas estão bebendo, qual é a qualidade da água, a qualidade da comida, a qualidade do que nós estamos fazendo, né? Do ponto de vista dos objetivos, qual é o sonho do paciente, ele sonha, quais são os sonhos, qual é o discurso. Então eu fiquei, pô, graças a Deus, nós não tô doido, né? Eu não tô doido, eu tô retomando uma tradição, né? Tô retomando a Isabela. Vamos fazer sim. E no meu canal do YouTube, Isabela, tem muita coisa também que eu fico fazendo isso, né? Eu fico repetindo. Como diz o Manuel de Barros, é repetir até mudar, né? Até ficar diferente, né? Então a gente tem que repetir. Então eu agradeço a todo mundo, agradeço a nossa comunidade, agradeço ao Brasil, né? Eu voltei para o Brasil para trabalhar aqui, para, né, praticar essa medicina transcultural brasileira, e agradeço a você também
por sempre nos apoiar, nos momentos de crise nos apoiou, nos momentos de dureza, né, que a gente foi, né, expulso do hospício, né, eu sou expulso do hospício, eu não fugi do hospício, eu fui expulso do hospício, uma honra, né? Então você sempre está junto com a gente, conte comigo, e acho que o debate é a chave para a gente fazer política pública, né? Debates profundos o suficientes e debates com qualidade o suficiente para que o pessoal que está assistindo em casa entenda mais ou menos alguma coisa prática, né? Alguma coisa que elas possam... A Olga aí, né? É isso, querido. Então, eu acho que é um pouco isso. Agradecer a todos e muito obrigado. E vamos trabalhar. Obrigado, Vitor. Um grande abraço, um beijo no coração. Também. Fique bem aí, tá? Muito bom. Parabéns. Valeu.